E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Laura Amorim, sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu queria falar um pouquinho sobre questões. Quando resolver questões, né? Em qual momento do seu estudo você resolve questões e como. E também quando começar a resolver questões, tá? Que são perguntas que eu sempre recebo. E é lógico que eu vou espalhar um tanto de dica aí pelo vídeo pra ajudar vocês também. Então vamos lá, primeiro ponto, quando começar a resolver questões. Quando você terminar a sua primeira aula, já pode começar a resolver questões. E se o professor colocar questões no meio da aula, já vai também nas questões que o professor colocou ali, que é porque você já dá conta de fazer. Nada de esperar terminar uma disciplina inteira ou fechar o edital inteiro, socorro, antes de começar a fazer questões, tá? As questões, gente, elas têm um papel fundamental no aprendizado, tá? Através delas, não só você vai descobrir mais sobre o perfil da banca, sobre o perfil de cobrança em concurso daquele assunto, né? O que cai, o que não cai, como que cai, por aí vai. Mas as questões ajudam o seu cérebro a armazenar aquelas informações. Como assim? Na questão, você vai ser literalmente perguntado sobre aquele assunto, né? Vai ter as opções ali para você reconhecer e tal. E no que você tenta buscar aquela resposta, ainda que você seja mal sucedido, você vai abrir um espacinho ali no seu cérebro para guardar aquela informação, tá? Então, ó, se você consegue se lembrar e acerta a questão, ótimo, você reforça o caminho até aquela informação. Se você não consegue se lembrar e erra a questão, quando você vê a resposta correta, aí você dá um clique e fala assim, não, então era isso. Então você também reforça o caminho até aquela informação. Então as questões, elas não são só para você poder conhecer o perfil da banca e tal. Outro dia me perguntaram, posso deixar para começar a resolver questões quando definir a banca do meu concurso? Não, porque elas não são só para você conhecer a banca, elas são para você conseguir dominar o conteúdo em si. Então desde o primeiro dia, se aparecer uma questão no meio da sua aula, já pode resolver. E quando você terminar a sua primeira aula, você também já pode começar a resolver questões, tá? Nada de ficar deixando pra lá. Senão aquele assunto que você estudou vai só fugindo, você vai esquecer tudo. Então, não deixa. Então, vamos lá. Em cada momento do estudo, a gente vai usar as questões de uma forma diferente, tá? Então, eu vou trazer alguns momentos e algumas sugestões de como que você pode fazer pra, né, sugar ao máximo aí tudo que as questões podem te dar. O primeiro momento, e muitas vezes um momento pouco comum de se resolver questões, é antes de você estudar qualquer aula que seja, né? Então, antes ainda de você ter começado a aula, você pode inserir ali algumas questões. 5, no máximo, estourando 10 questões, mas não é pra você sentar e resolver, não, tá? Principalmente se for exatas, alguma coisa assim, não. É pra você passar o olho nessas questões e ver ali, mais ou menos, o que é cobrado daquele assunto. O que está sendo perguntado? Aí vai perguntar, por exemplo, quem descobriu o Brasil? Aí você olhar, nossa, então aí vai falar o nome de umas pessoas. Você vai pensar assim, então vou aprender quem descobriu o Brasil nessa aula. Ou, sei lá, vai ter uma questão lá de direito administrativo. A listação é dispensável nos casos de... Aí vão ter listados ali algumas hipóteses. Eu vou pensar assim, bom, então, quando eu for estudar a aula, eu vou aprender que em alguns casos a listação, que quer que isso seja, porque eu ainda não estudei a aula, vai ser dispensada em alguns casos específicos. E isso vai ser cobrado em prova, tá? Ok. Aí você vai, por exemplo, numa aula de direito tributário, onde você estudar, tem uma questão lá. São hipóteses de extinção do crédito tributário. Vai estar lá umas hipóteses. Aí eu vou pensar, bom, então nem sei o que é crédito tributário, mas eu vou aprender algumas hipóteses de extinção e vão ter esses nomes esquisitos aqui ou não, né? Então é só pra você, tá vendo? Dar uma conhecida no terreno e o principal, atiçar sua curiosidade, tá? Quando você atiça sua curiosidade com essas questões antes da aula, você já vai atacar o texto com outro olhar. Você já vai até ser um pouco mais perspicaz. Aí quando você vira ali as hipóteses de extinção do crédito, você vai falar assim, isso aqui caiu na prova, então deixa eu ver como é que funciona e tal. Então, elas servem pra, te deixar curioso e até direcionar um pouquinho essa sua leitura. Então, é fundamental que você não gaste muito tempo, resolvendo essas questões, tá? É realmente pra você passar o olho, se fazer algumas perguntas e já entrar na aula com esse... querendo aprender alguma coisa, né? Ainda que você não entenda muito o que tá acontecendo. Então, já voltando do que eu falei no início, antes mesmo de você ler a sua primeira aula, você já pode encaixar ali algumas questões. Agora vamos a um uso um pouco mais tradicional das questões, que é aquelas questões que vêm ao final da aula, quando você realmente termina a aula. Então, terminou de estudar a primeira aula, não necessariamente no mesmo dia, tá? Se você já terminou sua sessão, pode ser em outro dia e tal, mas antes de você abrir a aula seguinte, antes de você seguir em frente na matéria, você vai resolver pelo menos 20 a 30 questões daquele assunto que você acabou de estudar. Seja nesse dia, seja num dia anterior, tá? Por quê? Aqueles pontos que eu falei, você vai conhecer o perfil da banca, ver como aqueles assuntos são cobrados ou não. Eu lembro quando eu comecei a estudar para concurso lá em 2017, eu estava estudando direito constitucional pela primeira vez, aquela parte de hierarquia das normas e tal. E aí eu estava lendo ali a aula de constitucional. E tinha a parte de emenda constitucional, né? Que falava, a emenda vai ser aprovada, não sei o que, votação em 3/5, em 2 turnos em cada casa. E eu olhei, gente, que bobagem isso aqui.
nunca vai ser cobrado em concurso, né? Eles vão querer saber a teoria, as coisas direitinho. Eu era muito ingênua, né, gente? Eis que eu cheguei nas questões no final da aula e o que mais tinha era a questão disso. Que a lei ordinária é maioria, que a lei complementar é maioria absoluta, que a emenda constitucional é 3/5, 2/4, aquela coisa toda. Eu falei, ai, meu Deus, eu prestei atenção nas coisas todas erradas. Sabe? Então as questões, elas vão te direcionar para esses pontos, elas vão te mostrar o que cai, como que a banca gosta de perguntar, principalmente para exatas, né, gente? Exatas, pelo amor de Deus. Eu tenho um vídeo só sobre como estudar exatas, eu vou colocar aqui para vocês olharem também, mas principalmente exatas também, nossa, tem que resolver a questão. Então, para fixar aquele assunto, igual eu falei, fixar os caminhos até aquelas informações, é importante você resolver questões e também para você entender como aquilo cai em prova, tá? Então, sempre antes de seguir de uma aula para outra, resolva 20 a 30 questões. Um outro momento que eu gosto de usar as questões é quando a gente vai fazer uma revisão cumulativa, tá? Se você não conhece meu método de revisões, tem um vídeo aqui em que eu explico, assim, pelo menos por alto, como funciona o método de revisão, tá? Nada muito demorado. E aí, na revisão cumulativa, é assim, a gente vai avançando, mas chega uma hora que a gente precisa voltar no início e dar uma revisada naqueles assuntos que a gente já estudou, né? Então, normalmente, a cada 4 aulas, assim, você volta no início e dá uma revisada, assim, de tudo que você já viu. E aí, nesse momento, é legal você usar as questões também. Então, assim, estudei aula 0, aula 1, aula 2, aula 3, né? 4 aulas, então. Antes de eu começar a aula 5, eu vou voltar e, sei lá, resolver 5 questões de cada uma dessas aulas. Ou 10 questões, se forem questões mais diretas. 10 questões de cada uma dessas aulas. Ou entre esses números. Porque aí essas questões vão servir para te refrescar a memória daqueles assuntos. E isso de uma forma bem ativa, porque igual eu falei, você vai ter aquele esforço de se lembrar daquele assunto através das questões. E aí, tentou se lembrar. Conseguiu? Ótimo. Não conseguiu? Vê ali no comentário do professor o que você errou, etc. É para você aprender bem aquele assunto. Mas aí vai te ajudar a refrescar aquele conteúdo e reforçar também o seu acesso àquelas informações no seu cérebro, tá? Então, na revisão cumulativa, a cada umas 3, 4 aulas, normalmente 4 eu acho que já tá de bom tamanho. A cada 4 aulas, você volta lá no início e resolve 5 questões de cada uma das aulas que você viu. É lógico, quando você estiver lá na aula 20... vai começar a ficar mais demorada essa revisão, tá? Mas, querendo ou não, é muito conteúdo, então é natural que a gente leve um pouco mais de tempo. Quando você estiver muito avançado assim, aula 20, 25, para as disciplinas enormes, né, que a gente tem aí, são uma contabilidade na vida, uma TI, aí o que você pode fazer é ir diminuindo o número de questões das primeiras aulas. Então aí eu vou ficar com 5 questões até a aula 10, e aí da 10 adiante, que são matérias ainda novas, que eu ainda não tô tão familiarizada, eu faço 10 e por aí vai. Então você vai se medindo nesse sentido, tá? Mas é muito importante que você volte desde o início para não perder o contato com aqueles assuntos que você viu lá, né, um tempão já. Por fim, um outro jeito que eu gosto muito de resolver questões é quando a gente monta um caderno com ou todos os assuntos que você já estudou até agora daquela disciplina, ou com a disciplina completa, e aí você resolve essas questões numa ordem aleatória. É o melhor, gente, é o melhor. Por quê? Eu sempre falo aqui que no estudo para concurso, não é aquilo treino é treino, jogo é jogo. Não, a gente tem que treinar do jeito que a gente vai jogar. Então, treino é jogo. Como assim? Muita gente é viciado em fazer só baterias de questões de um mesmo assunto. E aí, como assim? Você resolve só as 10 questões da aula 10, só as 10 questões da aula 1, só as 10 questões da aula 15 e por aí vai. Sempre de forma sequencial e sempre muito cobrando aquele mesmo assunto. E isso é um exercício completamente diferente de você ser cobrado uma questão da aula 10, uma questão da aula 1, uma questão da aula 3, uma questão da aula 5, sem ordem, sem saber de onde está vindo. O que te atingiu? É muito diferente, o estímulo é completamente diferente, as ações cerebrais ali no meio do caminho são completamente diferentes, a forma como o seu cérebro vai reagir é completamente diferente. Então, por isso que muita gente fala, meu percentual de acertos tá bom nas questões, mas quando eu vou num simulado, quando eu vou numa prova, dá tudo errado. É por conta disso, é porque você não treina da forma com que você é cobrado. Você não treina da forma com que você é cobrado na prova. E aí dá ruim. Então, esse método de resolver questões, né, nesse caderno tudão, ou até onde você já foi, em ordem aleatória, vai te ajudar a vencer um pouco isso. Você vai praticar resolver questões aleatórias. Então, uma hora você tá num assunto, outra hora você tá no outro assunto completamente diferente, vai fazendo assim, e você vai ganhando esse manejo. Muitos sistemas de questões permitem que você faça isso, então, que você monte o caderno e consiga navegar pelas questões em uma ordem aleatória mesmo. Se não for possível, baixe tudo para um documento Word e resolva uma, pula umas páginas, resolva outra, pula outras páginas, resolva outra, vai fazendo assim, ou imprime, ou tem aqueles livros de questões também, que dá pra você fazer isso, né? Você resolve uma, pula umas páginas aleatórias e resolve outras, e vai pipocando ali pelas questões
pra praticar nisso. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal só sobre isso, sobre por que você vai bem nas questões e mal nas provas, né? E como que você pode contornar esse problema. Então, eu falo nisso com mais profundidade aqui, acho que pode ajudar vocês também, tá? Então, dê uma olhada nessa forma de resolução de questões também, em ordem aleatória, porque ela ajuda muito. Agora, só pra fechar, né, muita gente pergunta também onde encontrar questões, como resolver e por aí vai. Hoje em dia, a gente tem muitos sites de questões, igual eu falei, sistemas de questões, que são sites próprios com questões de concurso, tá? Tem o Tec Concursos, o Q Concursos, o Estratégia Questões, o Gran Cursos também tem, enfim, tem vários outros. Quem quiser deixar alguma indicação aqui nos comentários ou contar com a USA também. Normalmente os cursos em PDFs para concurso público, esses mesmo que eu falei, Estratégia, o Gran, Direção, sei lá, tem vários. Ao final de cada aula vem uma bateria ali, com umas 60 questões, dependendo da matéria, que você pode usar aquilo para praticar também. Às vezes eles vendem algumas apostilas só com questões resolvidas, tá? Priorizem sempre questões resolvidas, tá, gente? Não fica pegando questão que vem só com A, B, C, só o gabarito, porque o gabarito pode vir errado. Você pode acertar, mas por motivo errado, e você nunca vai ficar sabendo. Ou você pode errar, e aí? Você continua na dúvida sem saber o que tá acontecendo, ou perde muito tempo procurando a resposta, etc. Então, sempre priorize questões comentadas, tá? Onde mais você encontra questões? Livros de questões também tem. Enfim, já deu, né? Já tem muita questão aí pra você resolver. Então é isso, ó. Você pode resolver questões antes de começar a aula pra dar uma coçadinha ali na sua curiosidade. Você pode resolver questões entre uma aula e outra. Tem que resolver algumas questões também de 4 em 4 aulas, mais ou menos, para fazer, né, uma revisãozinha cumulativa. E quando você terminar também, resolver questões em ordem aleatória. Na revisão cumulativa, você também pode usar esse sistema de ordem aleatória, tá? E aí, quando você termina a matéria, esse caderno tudão é para você estar sempre em contato com todos os assuntos. Outra coisa legal que eu esqueci de falar, nesse caderno tudão que eu falo, né, que quando você já terminou a disciplina e tá ali em ordem aleatória, é que justamente por você ter incluído todas as questões e resolvendo sem uma ordem especificada, é porque você vai acabar resolvendo mais questões daqueles assuntos que caem mais. Concorda comigo? Que se ele cai mais, quer dizer que tem mais questões naquele caderno que você montou, quer dizer que a probabilidade de você cair em questões que caem mais é maior. Olha que legal. Então é bom que eu também direcione um pouco os seus estudos assim, né? Não fica só aquela coisa de bateria, de questão, né? Aí vamos resolver 30 questões de um assunto que nunca nem aparece, sendo que tem 600 do outro assunto e por aí vai. Então é isso. Lembrando que quando você for escolher as questões para resolver, só uma última dica aqui, porque a gente não só fala de questão, dá pra ficar o dia inteiro, mas enfim, só para aproveitando que você tá. Lembra de selecionar questões da sua área ou de áreas semelhantes. Se você está estudando para área fiscal, nada de ficar resolvendo questão, sei lá, de juiz, que é uma pegada completamente diferente. Então, se você está estudando para nível médio, foca em questões do nível médio, porque a abordagem é muito diferente daquelas de nível superior e por aí vai, tá? Então, lembra de dar essas filtradinhas, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like no vídeo se você tiver gostado, inscreva-se no canal e me conta aqui nos comentários o que você achou, se você já resolve questões em todos esses momentos e por aí vai, tá bom? Então até o próximo, tchau, tchau!